Rapaziada, tudo bem? Vamos dar aqui continuidade ao nosso trabalho. Eu quero falar um pouquinho, da função organização, só para a gente se situar. Dentro da administração de empresas, existe uma coisa chamada processo administrativo ou gestão administrativa. Só para você se situar, tá? Só para a gente se situar aqui, para você se situar direitinho. Dentro do processo ou da gestão administrativa, nós temos o PDOCC. Professor, PDOCC é PDOCC. Nós temos o planejamento, nós temos a direção, nós temos a organização, nós temos a coordenação e nós temos o controle. Planejamento, direção, organização, coordenação, controle. Planejamento é a função mais importante, a função diretiva organizacional, né? Do planejamento, ele é a função mais importante e as demais funções são consequências do planejamento. Dirigir significa comandar, dar ordem, determinar o que cada um vai fazer de acordo com aquilo que foi planejado. Né? Coordenar significa ação coordenada, compatibilização de atividades entre pessoas, setores e os recursos necessários para compatibilizar essas atividades. E nós temos também o controle. Controle significa monitoramento, significa acompanhamento dos objetivos previstos versus objetivos alcançados. Né? E no controle também, se for o caso, se os setores, os departamentos não tiverem, por exemplo, atingindo os objetivos pré-estabelecidos, cabe à empresa, cabe à organização buscar ações corretivas no sentido de fazer com que a empresa continue a crescer. Essa é a tônica, essa é a ênfase principal. Mas o nosso trabalho agora, ele reside em falar da função organização. A função organização, ela é consequência do planejamento. E daqui a pouquinho a gente vai aprender que essa função organização vai dar origem a uma coisa muito interessante, que é a estrutura organizacional. Então, a função organização vai dar origem à estrutura organizacional, que neste momento é o nosso trabalho, é o que a gente vai ver a partir de agora. Beleza? Primeiro slide, acompanha comigo na tela. Organização. O processo de organização compreende as decisões sobre a divisão de autoridade, tarefas e responsabilidade entre as pessoas e sobre a divisão de recursos para realizar as tarefas. Eu vou dividir autoridade, tarefa e responsabilidade. Quem é a autoridade que vai, de fato, ter determinada tarefa e determinada responsabilidade. E uma coisa importante, fechando aqui em mim, divisão de recursos para realizar tarefas. Quando eu falo recursos, muitos pensam em dinheiro. Dinheiro é recurso, mas recurso não é formado só de dinheiro. Então, quando eu falo divisão de tarefa, responsabilidade e autoridade, e divisão de recurso, recurso financeiro, recurso material, recurso tecnológico, recurso de mídia, recursos humanos, ou seja, existem vários recursos que a empresa vai utilizar, que a empresa vai dispor para atingir os seus objetivos. Então, a função organização é justamente aquela função que vai dividir esses recursos, as tarefas, as responsabilidades e as autoridades que vão executar os programas de governo e vão executar também as políticas públicas de governo.
Beleza? Tranquilo. Né? Aliás, estou falando de administração pública, perdão. Né, a organização é aquela função que você vai dividir tarefa, autoridade e os recursos disponíveis para realizar aquela tarefa. A gente está tanto com a administração pública na cabeça, mas a gente não pode esquecer que processo ou gestão administrativa não é específico da administração pública. A gente precisa entender que a administração pública usa essa ferramenta que veio da iniciativa privada. Não esqueça isso. Isso é importante, isso é significativo. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Quais são as formas que pode acontecer a descentralização? Me acompanha aqui no nosso esquema. Vamos lá. Seguinte, a descentralização, observe, ela pode acontecer por outorga, que ela também é chamada de descentralização por serviço, e ela também pode acontecer por delegação, ocasião em que ela será chamada por delegação de colaboração. Me acompanha aqui no meu esquema. Então, nós estamos falando da descentralização. Eu pergunto e você me responde. Eu vou escutar a sua resposta. É a sua vontade de passar. Eu sei que você está com vontade de passar. Então, ó, a descentralização, ela pode ser por quê? Ela pode ser por outorga ou ela pode ser também por delegação. A descentralização por outorga, ela acontece por meio de lei. Olha lá o instrumento, ó, lei. E a descentralização por delegação, ela acontece por meio de um ato ou por meio de um contrato. Observe, quando a gente tem a outorga, que é por meio de lei, ela transfere a titularidade, ela transfere tanto a titularidade mais titularidade. Deixa eu apagar essa aqui, porque não ficou muito bom não. Só um minutinho, tá? Aguenta aí. Olha só. Quando a descentralização acontece por outorga, que é por meio de lei, ela vai transferir para a gente tanto a titularidade quanto à execução do serviço público prestado. Quando ela acontece por meio de delegação, que é por meio de ato ou contrato, ela vai transferir apenas a execução. Quando ela acontece por outorga, de acordo com os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paula, nós temos em seu livro Direito Administrativo Descomplicado, nós temos a criação das autarquias e das fundações públicas. Agora, quando ela acontece por delegação, nós temos a criação de quem? Nós temos a criação das empresas públicas, da sociedade de economia mista e dos particulares em colaboração, que são as concessões, as permissões e as autorizações de serviço público. Então me acompanha. Forma de descentralização, por outorga, também chamada por serviço, o instrumento competente é a lei, transfere tanto a titularidade quanto a execução. Quem é que nasce para a gente? As autarquias e as fundações públicas, que são as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Agora, a delegação, que também é chamada de descentralização por colaboração. Instrumento competente será um ato ou um contrato. Transfere o quê? Apenas a execução e nasce para a gente as empresas públicas, a sociedade de economia mista e os particulares em colaboração, que são formados pelas concessões, pelas permissões e pelas autorizações de serviços públicos. Bacana? Agora acompanha aqui comigo. Vamos aqui falar sobre o raciocínio. Olha o que eu trouxe aqui para você. A volta da descentralização, ou seja, a extinção da entidade e o retorno da prestação do serviço da atividade pela administração direta chama-se de... Qual que é o nosso exemplo aqui, ó? Vamos aqui, ó, no quadro. Acompanha comigo aqui rapidinho. O que seria essa volta da descentralização? Olha aqui no nosso esquema. Ó, a administração direta, ela cria uma autarquia. Nesse exemplo, nós temos o quê? A descentralização, a especialização, não é? A gente transfere para uma pessoa especialista. Só que essa autarquia ela é extinta e o serviço volta para as mãos da administração. Nós teremos o contrário da descentralização, ou seja, nós teremos a centralização. Olha aqui no finalzinho aqui do nosso esquema, centralização. Tranquilo?